Salve, salve pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais uma aula em mais uma semana da disciplina de Geografia e hoje nós estaremos iniciando uma nova temática, ou melhor, um novo tema. Na semana passada nós finalizamos o tema sobre relevo geográfico. Então, se eu não me engano, ali foi umas 5 aulas onde nós trabalhamos de forma bem gradual, bem devagar. Eu fui mostrando os principais detalhes sobre o tema, né, para que vocês pudessem aprender, compreender um pouco melhor sobre o assunto, né, sobre o tema do relevo. E quando nós retornarmos às nossas aulas presenciais, a gente vai revisar todos esses assuntos que nós temos estudado de forma remota. Na aula de hoje, nós vamos começar um novo tema. Esta aula aqui será dividida em 2 semanas, né? Nessa primeira semana aqui nós vamos ver um contexto mais geral. E o tema dela é o tempo atmosférico e clima. Então nós vamos aprender e compreender e refletir sobre esse assunto. Tempo atmosférico e clima. Ok? Tranquilo? Nesta aula, como eu escrevi aqui, ó, vamos aprender a diferenciar o tempo atmosférico de clima. Aí eu pergunto a vocês, tempo atmosférico é a mesma coisa que clima? Clima é o mesmo que tempo atmosférico? Por exemplo, se eu for lá fora, ali no meu quintal, na minha área de serviço, olhar para o céu e ver que o céu está sem nuvem, né? O céu está azul, sem nuvem, está bem ensolarado, eu vou dizer o quê? O tempo está ensolarado ou o clima está ensolarado. Qual que é o certo? Será que clima é a mesma coisa que tempo? Será que tempo é a mesma coisa que clima? É dessa forma que eu quero começar a nossa aula de geografia, perguntando a vocês. Vocês saberiam me dizer que se tempo atmosférico é a mesma coisa de clima e vice-versa? Clima é a mesma coisa que tempo atmosférico? Se sim, né? Quais são os conceitos que comprovam que tempo atmosférico é a mesma coisa que clima? Né? Se não, como diferenciar o tempo de clima ou o clima de tempo? Como a gente pode diferenciar? Essa é a pergunta que eu começo a nossa aula de hoje. Dessa forma, eu quero que vocês pensem agora. Olha a pergunta que eu fiz aqui. Tempo e clima são sinônimos? Vocês sabem o que é sinônimo? Eu acho que em português a professora já deve ter explicado para vocês em algum momento o que seria sinônimo, né? Mas eu vou relembrar vocês. Sinônimo é quando uma palavra, uma ou duas palavras, ou três, quando algumas palavras têm o mesmo significado na língua, né? Então, tempo e clima é a mesma coisa? São sinônimos, né? Então, quando eu falo sinônimos, é quando tempo e clima é sinônimo. Se eu afirmar isso, é porque eu estou dizendo que tempo e clima é a mesma coisa. Só muda a palavra, mas muda a palavra, mas o seu significado é o mesmo, né? Ou semelhante. Aí eu pergunto a vocês, tempo e clima são sinônimos? Hein? Respondendo a vocês, não. Na verdade, os conceitos de tempo e clima são diferentes. E nós vamos aprender nesta aula. Vocês acreditam que eu, professor, só fui aprender no ensino médio, só no ensino médio, isso há um tempinho atrás aí, só fui aprender no ensino médio que tempo e clima são diferentes. E vocês estão tendo a oportunidade agora de aprender, de conhecer e saber que tempo e clima são diferentes. Eu fui aprender lá no ensino médio, para mim tempo e clima era a mesma coisa. E agora a gente vai ver o porquê. Olha só. Vou começar com tempo atmosférico. Então aqui a gente está vendo aqui alguns GIFs, né? A gente chama isso de GIFs, que são imagens em movimentos. E acompanhe comigo no texto. Olha só.
Tempo atmosférico corresponde a uma situação que, olha só, situação que transitória, uma situação transitória. Tempo atmosférico corresponde a uma situação transitória da atmosfera, com mudanças diárias e até horárias. As mudanças nas condições atmosféricas de um lugar dependem basicamente do deslocamento das massas de ar. Então, muitas vezes a gente está aqui, a gente não sente o vento passando entre a gente vai aqui no quintal, vai aqui na área, mas nós temos na nossa atmosfera algumas centenas ou milhares de metros de altura, grandes massas de ar passando, e essas massas de ar podem trazer, né, algumas condições climáticas. Eu lembro que quando eu viajei para a cidade de Manaus, capital do Amazonas, e lá chove bastante, porque lá é um lugar muito úmido, né? Então, é interessante, muitas vezes estava o maior sol, aí em questões de minuto, o tempo fechava, o vento trazia várias nuvens pesadas, né? Nuvens escuras, e daqui a pouco estava chovendo. Aí passava ali 1 hora ou meia hora, as nuvens dissipavam, ou seja, sumiam, né? As nuvens de chuva iam embora, algumas dissipavam, sumiam e voltava ao sol. Quando esse fenômeno acontece, nós chamamos de tempo atmosférico. É a mesma coisa de hoje. Estou gravando hoje a aula numa quarta-feira. Eu fui ali fora, estava estendendo roupa agora há pouco. Tirei a roupa da máquina, aí fui estender a roupa. Assim, hoje tá bom para lavar roupa, né? Porque o tempo hoje está ensolarado. Eu lembro que no final de semana que choveu, se não me engano foi no domingo, eu tinha lavado roupa no sábado, falei assim, vou lavar roupa no sábado à tarde, final da tarde, que domingo não vai nem chover. Veio uma chuva no domingo, então o tempo no domingo, né, estava chuvoso. Então as roupas que eu lavei lá, ficou aquele cheio de roupa quando seca na sombra, ou seca no dia de chuva, aquele cheirinho meio estranho, né? Falei assim, já vou ter que lavar novamente. Né? Ou bater a roupa de forma rápida, básica ali, e passar no amaciante. E só lavar quando o tempo estiver bom. Então, eu quero que vocês reflitam sobre isso e analisem, pensem sobre esse conceito do tempo. Quero vir aqui nesse GIF aqui, ó, que eu estou riscando aqui embaixo, ó, esse primeiro aqui no canto esquerdo, que mostra aqui o mapa da América do Sul e o Brasil. A gente vê o Brasil aqui, ó. Eu vou fazer um xizinho aqui onde nossa região aqui, ó, Cerejeiras, fica mais ou menos aqui, ó. A gente vê o quê? A gente vê aqui várias cores, né, se movimentando. A gente vê as cores azul. Quando vai do azul ao branco, as cores mais claras, né, do azul escuro ao branco, né, azul claro, branco, cinza, representa na geografia como massa de ar frio. Já as cores quentes, que é essa vermelho, alaranjado, amarela, são massas de ar quente. Vocês percebem aqui onde eu fiz o xizinho, onde está a região de Cerejeiras? A nossa região aqui. A gente vê ali que a massa de ar predominante ali é a massa de ar quente. Só que de vez em quando vem uma massa de ar muito forte, massa de ar fria muito forte, e com o vento ele empurra esse ar frio para a nossa região. Aí a temperatura cai. Mas a gente sabe que isso é passageiro, né? Por quê? Porque quando a gente fala de tempo, a gente está falando de uma situação transitória, é passageiro. Ah, começou a chover agora. Ah, o tempo está chuvoso. Eu sei que começou a chover, a chuva vai parar. Ah, hoje está ensolarado, mas amanhã pode estar nublado. Daqui a 2 horas pode estar nublado. Ah, daqui a 4 horas pode vir uma frente fria. Tempo atmosférico, né? Em regiões que nevam, por exemplo, né? Regiões frias. Ah, hoje está nevando, mas amanhã não está nevando. Ah, marcou aqui na meteorologia que vai nevar a partir das 8 da noite, das 20 horas. Muitas vezes, quando a gente quer saber
qual a temperatura da nossa região, a gente vai lá no celular e pesquisa, né? Coloca lá tempo, eu coloco assim, tempo cerejeiras, pesquisa no Google, aparece lá, hoje está ensolarado, 2% de chance de chover, um exemplo. Então ali eu consigo ver o tempo. Então, pessoal, quero que vocês gravem bem. Tempo atmosférico corresponde a uma situação transitória da atmosfera, com mudanças diárias e até horárias. As mudanças nas condições atmosféricas de um lugar dependem basicamente do deslocamento dessas massas de ar. Então a gente tem muita massa de ar aqui circulando e ela pode trazer aqui alguma condição meteorológica do tempo que pode mudar aqui o nosso tempo. Pode começar a chover, pode trazer nuvens, levar nuvens, né? Podem fazer nevar, então vai depender desse deslocamento de massas de ar. Ok? Claro que na nossa região não vai nevar, né? Porque a gente recebe muitos raios solares, então é uma região muito quente. Dificilmente, basicamente, poderia dizer que é impossível nevar aqui na região onde nós moramos. Porque aí já entra quando a gente for falar sobre clima. Aí a gente vai entender o porquê que não neva aqui. E agora entrando no tema clima, né? Nós já vimos sobre o tempo. O clima é o quê? Olha o que o texto vai dizer. O clima considera o comportamento habitual dos estados do tempo atmosférico de uma área durante o período de no mínimo 30 anos. Ou seja, o clima ele é diferente do tempo, porque o tempo ele vai analisar ali, o tempo é uma análise temporária, né? Um comportamento temporário. Né? Tá chovendo agora, daqui a pouco está sol, daqui a pouco está nevando. O tempo é isso. Já o clima não. Ele vai pegar todo o comportamento do tempo, vai juntar e analisar. E essa imagem que eu coloquei aqui, vou até circular, é a essência do estudo do clima. Claro que o que eu vou passar aqui para vocês é de uma forma bem básica, que nós ainda estamos construindo os nossos conhecimentos. Vocês vão aprender esse assunto mais detalhadamente ali no 9º ano, né? A analisar esse sistema aqui de precipitação e temperatura. No 1º ano, então fiquem tranquilos. Hoje eu vou passar só o básico, certo? Ali no nível da habilidade de vocês. Quero que primeiramente vocês analisem aqui no canto esquerdo. Estou circulando aqui uma palavra chamada precipitação. Precipitação significa chuva, chuva de granizo, né? Ou então neve. Então, quando você ver a palavra precipitação, saibam que é chuva. E a precipitação aqui está em milímetros. Esse gráfico vai mostrar que os milímetros começam ali desde o 0 e vai até 400. Né? Ele aumenta. Do lado direito, a gente vai ver o quê? Temperatura. A temperatura está em graus Celsius. Se vocês analisarem ali, a temperatura vai desde os 22 graus Celsius até o 26. Aqui nós vemos algumas colunas. Essas colunas azul, né, que vai de uma ponta a outra, essas colunas, elas são informações do tempo em relação à chuva. Quantidade de chuva, precipitação. Certo? E esta linha aqui, tá vendo essa linha aqui? É a temperatura. Certo? Aqui embaixo nós vamos ver os meses. São 12, de janeiro a dezembro. Mas em que lugar que é esse? Porto Velho, capital de Rondônia. Então, o tempo de ar, todo o tempo, todas as informações. Por exemplo, hoje fez sol, o dia inteiro aqui, na cidade onde nós moramos, que é Cerejeiras. Então, a informação daqui de Cerejeiras, se for fazer um gráfico igual a esse aqui, só de Cerejeiras, vai pegar os dados do tempo de hoje e vai inserir a informação para dar o resultado do clima. Então, vamos supor, choveu o mês inteiro. Todo dia choveu umas 5 horas seguidas, assim. Mês de setembro inteiro. Então, a gente sabe que
quando a gente for ver esse gráfico aqui em azul, ó, vai estar lá em cima de precipitação. Vamos analisar aqui primeiro as precipitações. Ó, se eu olhar aqui, eu vejo que o mês de janeiro e o mês de dezembro são os meses que mais chovem. Olha só, o mês de janeiro ali, ó, quase 300 milímetros de água. Claro que não vai chover 300 milímetros, sim. Isso não dá assim. Não quer dizer que choveu 300 milímetros numa chuva só. Não. A pesquisa vai pegar o seguinte, é como se pegasse um compartimento e toda vez que chovesse, colocasse lá e ele ia coletando a água. Ah, hoje choveu 100 milímetros, terminou de chover, fechou. Aí daqui a pouco choveu de novo, aí coloca lá para coletar as informações, vai chovendo. E no final do mês ele vai olhar, ó, somando tudo de chuva que caiu aqui nesse copo, aqui deu 350 milímetros de água. Né? Então, o estudo do clima, o clima, ele é um conjunto do tempo. Vai pegar todos os dados do tempo, né? Todos os dados, que nem aqui, ó, para saber quanto que choveu, né? Quanto que choveu. Eu tive que analisar o tempo. Ah, janeiro teve 30 dias. Desses 30 dias, 10 choveram. Então, o tempo vai mostrar que choveu 10 dias. Eu vou pegar esses dados, vou juntar por um período maior e vai virar o clima. Calma que a gente vai entender um pouco melhor sobre isso. A gente está indo bem devagarzinho. Certo? Aí nós temos os meses que menos choveram. A gente sabe, se eu hoje perguntar para vocês aqui, vocês sabem quais são os meses que menos chove. A gente vai ver que a chuva começa a diminuir ali no mês de maio, né? A gente sabe que a época da seca aqui vai até ali final de setembro. Aí começa a chover. A partir de outubro começa a chover bastante. Não é verdade? A gente sabe que a seca ali vai de maio a setembro. A seca, chove menos. Então, ali em Porto Velho, por exemplo, a gente percebe que em maio, ó, já diminui a chuva. Ó. A gente viu que em agosto choveu bastante, mas ó, só caiu novamente ó, em setembro, mas pegou outubro ali, aumentou o nível de chuva. Ou seja, o que eu quero que vocês, pelo menos, busquem compreender que é o seguinte: eu sei disso, nós sabemos disso, nós temos esses dados aqui porque nós pegamos os dados do tempo, juntamos os dados do tempo, analisamos e o resultado da análise do tempo, do tempo atmosférico, resulta no clima. Ok? Aqui nós temos essa curva aqui que eu mostrei, ó. Já risquei bastante aqui, peço até desculpa. Nós temos essa curva aqui que é da temperatura. A gente percebe que em Porto Velho, os meses mais quentes ali, ó, a gente pode dizer que é aqui, ó. Foi março. Olha lá, ó. Outubro. Novembro. Dezembro, né? Dezembro. Ó, a gente pode dizer que abril aí foi os meses mais quentes, ó. O mês mais frio foi junho. Junho estava muito frio. Mas qual a temperatura em junho, professor? Vou riscar aqui, ó. Média, 23 graus. Ah, e o mês mais quente? Olha lá, ó. Média. Aí pode dizer que é 26, né? 25, 26 graus. Então a gente analisa. De um lado a gente analisa a temperatura, do outro lado a quantidade de chuva. Então, o clima ele é resultado da análise do tempo. Então, pega ali o ano inteiro. Opa, tá caindo aqui meu fone. Pega ali a análise do tempo diário do ano inteiro, junta, né? Junta tudo para dar o resultado do clima. Quais são os meses que mais chovem? Quais são os meses que menos chovem? Quais são os meses mais quentes? O mês que a temperatura é mais amena, mais fresca. Os meses que a temperatura é mais fria. Então, essa análise, né, que leva-se tempo para dar o resultado do clima, não é do dia para a noite, igual o tempo, né? Não é questão de horas. Para nós sabermos o clima, é necessário uma análise de um período grande. Ele vai dizer ali, ó, durante um período de no mínimo 30 anos. Então, os primeiros resultados vão aparecer ó, muito para frente.
É preciso ir analisando ano a ano para a gente saber os resultados. Hoje nós sabemos que em Porto Velho, né? Em Porto Velho lá, os meses que menos chove é junho, julho, por exemplo. Eu sei que ano que vem, 2021, os meses de junho e julho são os meses que menos chovem. Olha, eu não estou prevendo o futuro? Não. É uma análise de, no mínimo, 30 anos para a gente saber que sempre, quase sempre, ou na maioria das vezes, os meses de junho e julho são os meses que menos chovem. Né? E isso é o clima. E a gente só sabe desses resultados porque durante muitos anos se pegou informações do tempo, juntou essas informações para dar esse resultado do clima. Fique tranquilo, a gente está construindo nossa aprendizagem. Vamos dar sequência aqui. Então eu pergunto para vocês, como são determinados os diferentes tipos de clima? Então nós sabemos que tempo ali é a chuva, é a neve, é o sol, esse é o tempo. E o clima? Quais são os diferentes... Como a gente pode determinar os diferentes tipos de clima? Porque existem diferentes tipos de clima, né? Olha o que o texto vai dizer. Os climas são determinados por fatores e elementos climáticos. Mas o que são elementos climáticos, professor? Elementos climáticos é como a temperatura, a umidade do ar, a precipitação, a pressão atmosférica, ventos e massas de ar. O Sol é o principal agente que influencia os elementos climáticos. Lembrem-se disso. O Sol é o principal elemento, né, que influencia, né, essas mudanças, esses elementos climáticos, como nós estamos vendo aqui. E eu vou explicar o que são cada um desses aqui, o que é temperatura, o que é umidade de ar, o que é precipitação, o que é pressão atmosférica e ventos e massas de ar. Começando aqui, por exemplo, pela temperatura, né? A temperatura é o quê? É a quantidade de calor em uma região. A temperatura varia ali, não apenas de um lugar para o outro, mas também em um tempo, mas também em um mesmo lugar no decorrer de um tempo. Então, hoje a temperatura aqui está 35 graus, no final da tarde está 18. Né? E a gente olha aqui nessa imagem, ó, deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó, a gente tem o Sol, aqui onde eu estou riscando, o Sol. A gente vê que o Sol ele emite raios solares. Olha o Sol emitindo raios solares. No entanto, a região do nosso planeta que mais recebe raios solares é essa área central aqui. Ó. Grande parte das raios solares que vão para o Polo Norte ou para o Polo Sul não chegam a atingir essa região com a mesma intensidade que aqui no centro. Então, a temperatura aqui no centro ela é maior, ela é mais alta, mais quente do que aqui nos polos. Então, a gente sabe que aqui nos polos, tanto no Polo Norte e no Polo Sul, são mais frios. Então, como nós sabemos que aqui no centro é mais quente que nos polos, quanto mais longe do centro, menor é a temperatura vai diminuindo, está quente aqui. Aí, quanto mais a gente se afasta do meio, do centro, a temperatura diminui. Então, a temperatura é o quê? É a quantidade de calor de uma região. Né? E a temperatura, a gente sabe que ela pode variar ali conforme o tempo. Mas ela é um elemento climático. Umidade de ar. Por exemplo, estou aqui, ó, que nem meu copo d'água, está geladinho. Se eu jogar essa água aqui no chão, eu não vou jogar essa água no chão. Mas se eu jogar essa água aqui no chão e deixar aqui alguns minutos, principalmente eu que liguei o ar aqui, o ar ele absorve muito a umidade, ele tira a umidade do ar. Se eu deixar aqui daqui a alguns minutos, a água vai sumir. Eu falo assim, onde é que está essa água? Quem sabe, acho que vocês já estudaram em ciências, a água ela evapora, né? Ocorre o processo de evaporação. Existem regiões no nosso planeta que chove bastante. E quando essa chuva cai, onde é que ela vai? Ela se esconde? Ela vai tirar férias? Não, ela evapora. E esse vapor ele fica no ar.
né? E esse vapor, ele vai para a nossa atmosfera, condensa, se transforma em nuvem e volta através de chuva. A gente vai estudar como que ocorre o processo de precipitação mais para frente. Então, a umidade do ar é o quê? Corresponde à quantidade de vapor de água existente na atmosfera. Se eu jogar água aqui no quarto tudo, pegar um balde d'água e jogar água, deixar tudo alagado aqui, eu vou fechar a porta, né? Eu vou entrar depois aqui no quarto, vou sentir o ar meio úmido, é porque está ocorrendo o processo de evaporação. Existem regiões que chove bastante, então ocorre o processo de evaporar. Chove bastante, então o ar ele é muito úmido, então a pessoa já acorda, depois toma o banho, já está suando, né? Foi isso porque eu estou suando, né? Mas é a umidade do ar ali que é muito alta. Aqui na nossa região aqui de Cerejeiras, a gente está numa época do ano que está muito frio, está muito seco o ar, né? Tem chovido pouco. Como chove pouco, então a umidade do ar diminui, fica pouca vapor, pouca água no nosso ar. Então, sabe quando a água começa a rachar? Né? É porque está faltando vapor de água existente na atmosfera. Né? Tanto que esses tempos atrás eu comprei esse negócio de cacau, manteiga de cacau com própolis, porque estava rachando meus lábios. Aí eu fico passando. Aí eu fico aqui na rede computador assistindo Netflix. Aí eu fico passando assim, ó. Aí fico passando. Eu fico passando. Passando para não rachar os lábios, né? Porque o tempo está muito seco. E a umidade do ar é isso. A umidade do ar corresponde à quantidade de vapor de água existente na atmosfera. Então a gente vê aqui nessa fotografia, né? É resultado aqui da umidade de ar. Umidade do ar, perdão. Vamos à precipitação, como eu falei ali nos slides anteriores. Em meteorologia, a precipitação descreve qualquer tipo de fenômeno relacionado à queda de água do céu. Isso inclui ali neve, chuva ou chuva de granizo, né? Então, toda vez que estiver chovendo, ou você chama de chuva ou precipitação. Né? Se estiver caindo chuva de granizo, ou chuva de granizo ou precipitação. Se estiver nevando, ou é neve ou precipitação. Então, quando o professor de geografia falar precipitação, lembre-se, é chuva. Ou chuva de granizo, ou neve. E pressão atmosférica? A pressão atmosférica é a pressão exercida pela atmosfera sobre a superfície. A pressão é a força exercida por unidade de área. Neste caso, a força exercida pelo ar é ar em um determinado ponto da superfície. Ou seja, deixa eu explicar aqui para vocês. Isso aqui é um pouquinho mais complicado. Ó, seguinte. Nós temos aqui uma paisagem, temos uma montanha e nós temos um vale aqui muito profundo, né? Vocês sabiam que a gente não percebe isso, mas a gente sabe que o ar, ele não é leve, ele é pesado, sabia? Só que nós já estamos acostumados com isso, nós estamos acostumados com o peso do ar. Já estamos. Então a gente sente o peso do ar, da atmosfera, sobre os nossos ombros. Mas a gente não sente porque a gente está acostumado já com essa situação. O nosso corpo ele se acostuma com isso, desde que a gente nasce. Então, quanto mais... Agora a gente vê a relação do relevo com a pressão atmosférica. Quanto menor o relevo, quanto mais baixo o relevo, mais pesado fica o ar. Quanto mais alto nós estamos, mais leve fica o ar, porque o ar é rarefeito, né? E vai diminuindo. Isso vai influenciar no clima. Ele passa a ser um elemento climático. Porque regiões mais baixas, regiões mais baixas, com uma pressão atmosférica maior, ele absorve mais o calor do sol e deixa a área mais quente. Regiões mais baixas. Regiões mais altas absorve menos quantidade de sol, né? Porque não há tanto peso do ar que faz com que a temperatura seja mais amena.
fria ou fresca. Então, quando a gente viaja aqui para Vilhena está lá para cima. O relevo fica no relevo mais alto, fica numa serra, cidade de Vilhena. A gente sabe que Vilhena é fresco a temperatura. Ela está num relevo mais alto. A pressão atmosférica lá é menor que aqui. A pressão da atmosférica lá é menor, como se fosse 3 atmosferas lá, como vocês estão vendo ali ó, na imagem. Então lá é mais fresco. Aqui é mais baixo, então aqui absorve muito raio solar e o ar é mais pesado. A pressão atmosférica aqui é muito maior, então aqui é mais quente. Então pressão atmosférica é esse processo. Maior altitude, olha só, maior altitude é igual a menor pressão atmosférica. Mais frio. Sempre quando eu assisto Libertadores da América, os jogos de futebol da Libertadores, a gente percebe que quando os jogadores saem daqui do Brasil e vai jogar lá na Bolívia, porque Bolívia, os estádios, as cidades, as principais estádios e cidades da Bolívia ficam em cima da Cordilheira dos Andes, que é uma grande cadeia de montanha. São montanhas altas, né? Então a pressão atmosférica lá, né? A pressão atmosférica lá é menor por causa da altitude, é muito alta. Então a bola ela rola mais rápido. Os jogadores têm que fazer um esforço maior. Os jogadores bolivianos que estão lá já estão acostumados com aquela pressão atmosférica. Quando eles vêm aqui para baixo, o Brasil, eles sofrem, né? Porque aqui a bola vai mais devagar, eles cansam também bastante, porque o condicionamento físico dele é diferente, da pessoa muda conforme a altitude e a pressão atmosférica. Tanto que quando muitos jogadores vão jogar lá na Bolívia, que fica em cidades que ficam em montanhas muito altas, eles têm que, sempre de vez em quando eles param para respirar em aparelhos de oxigênio, porque a pressão atmosférica lá é menor, né? Então eles sentem muita falta de ar, muito cansaço, muita fadiga, né? Já os jogadores bolivianos jogam muito bem lá, porque já estão acostumados com aquela situação. Ok? Tranquilo? E temos os ventos e massas de ar, né? Como eu mostrei nos slides anteriores, a gente tem ventos e massas de ar que estão andando e circulando pelo nosso planeta. Esse vento ele pode trazer ventos e ar quente ou ventos e ar frios, pode transportar. A gente vê aqui, ó, olha só, está transportando massas de ar, né? O vento é responsável por isso. Pode trazer um frio, pode trazer calor, pode trazer tempestade, chuva, granizo, né? Dependendo da grande intensidade do vento e da massa de ar, se for massa de ar muito fria e o vento muito forte, pode trazer neve, por exemplo, né? Olha o que o texto vai dizer. Os ventos nada mais são do que ar em movimento. Os ventos são ar em movimento. Grandes extensões de ar com propriedades praticamente uniformes, iguais, né? Que permanecem ali estacionadas durante um período de tempo em uma determinada região, adquirindo qualidades daquela região, são conhecidas como massa de ar. Vou explicar isso nas próximas aulas. Fiquem tranquilos, a gente vai entender bem detalhadamente sobre esses assuntos. Ok? Então, os ventos e massas de ar, só para vocês entenderem, nada mais são do que ar em movimento. E esse ar pode trazer uma massa de ar quente, uma massa de ar frio. Se é massa de ar frio, vem lá dos polos, tanto do polo norte quanto do polo sul. Aqui na nossa região, na América do Sul, que é essa região aqui, ó, recebe muita massa de ar frio vindo lá da Antártica, né, do polo sul. Muitos ventos quentes vêm aqui do Oceano Atlântico, ou vêm da região aqui da Amazônia, né? Massas de ar quente. Então, tem ventos aqui trazendo massas de ar quente, frio, chuva a todo momento. Ok? E vocês perceberam o quanto o nosso planeta é vivo e ele é dinâmico? Né? Esse planeta vivo e dinâmico faz com que ele tenha uma dinâmica do clima muito grande. A gente percebeu que tempo é bem simples de se entender, né? Quando a gente fala de clima, ele é um tema muito mais extenso. E todos esses elementos que nós vimos nos slides anteriores, eles em conjunto formam as zonas climáticas.
Então, como eu falei, o nosso planeta ele recebe uma grande quantidade de raios solares mais ao centro, né? Como eu estou mostrando aqui, ó, mais ao centro. E conforme a gente vai indo para os polos, tanto o polo norte quanto o polo sul, vai diminuindo o recebimento desses raios solares. Então, quanto mais longe do centro, mais frio. Aqui são regiões frias, polares, regiões de neve eterna, que a neve nunca derrete. Aqui são regiões mais amenas, nem quente nem fria, né? Mais tranquilas. O Brasil tá quase todo na região tropical, mais ao centro aqui. Só alguns estados ali da região sul que está na região temperada do sul, que é essa região aqui. Olha o que o texto vai dizer. Os climas do planeta são determinados de acordo com a localização geográfica do lugar. Olha só, os climas do planeta são determinados de acordo com a localização geográfica do lugar e a intensidade de luz solar que o mesmo recebe em certos períodos do ano. A Terra possui uma forma geóide, por isso a luz solar que incide na superfície do planeta não atinge com a mesma intensidade todos os pontos do mesmo. Então isso aqui derruba essa ideia de que a Terra é plana, né? Porque se a Terra fosse plana, todos os pontos da Terra receberiam a mesma quantidade de raios solares, e isso é mentira, né? O nosso planeta é geóide, na verdade, o nosso planeta é assim, ó. Ele não é redondinho, perfeitinho desse jeito, não. Ele é uma geóide, ele é desse jeito. A gente, os geógrafos, os cartógrafos, os cientistas que deixam ele bonitinho assim, né, para poder estudar. Mas o nosso planeta tem esse formato aqui, de uma geóide, certo? Ou seja, o nosso planeta recebe raios solares de forma diferente. Então, aqui no centro a gente recebe mais raios solares, aqui a gente recebe menos, e aqui recebe menos ainda. Então, vocês viram que no início, quando a gente começou a falar sobre clima, a gente viu que o Sol é o principal elemento que transforma o clima. Então, regiões de clima tropical, como essa aqui, já risquei bastante. Regiões de clima tropical que recebem bastante raios solares têm um clima diferente das regiões temperadas do norte e do sul, né? As zonas polares do sul e do norte também têm um clima diferente. Por quê? Porque o Sol, né? Porque o Sol incide na superfície do planeta ali de forma irregular, diferente. Regiões recebem mais raios solares do que outras, o que vai modificar a paisagem. Então a vegetação, as plantas da região tropical aqui vai ser diferente da região polar ou da região temperada. Tem plantas que se eu trouxer lá do Polo Norte, daqui para Rondônia, vai morrer. Se a pessoa pega aqui uma rosa do deserto e resolve levar lá para Polo Norte, a rosa do deserto vai morrer. Mesma coisa com um animal, por exemplo, um urso polar, trouxer aqui para o Brasil, vai morrer, porque ele é acostumado com o frio. É a mesma coisa que a paisagem. A paisagem ela é formada com base no clima, ok? Olha eu falando, eu tenho que melhorar esse meu ok, eu falo muito ok. Aqui nós temos, por exemplo, as zonas climáticas, né? Olha só, o Sol ali e a região que, olha só, emitindo os raios solares. A gente vê que ele manda mais raios solares aqui na zona equatorial ou intertropical, né? São as regiões de maior quantidade de raios solares. E vai diminuindo, ó. Essa região mais temperada, né? Mais amena. E temos as zonas polares, né? Polo Norte e Polo Sul. Aqui nós temos uma imagem, mais um mapa, né? Olha só, de como está. Esse de vermelho aqui nós chamamos de zona intertropical, ou equatorial. São as regiões que recebem maior quantidade de raios solares. Aqui nós temos as regiões temperadas, né? Temperada do norte, temperada do sul. E aqui nós temos as zonas polares, Polo Norte e Polo Sul, regiões mais frias. Senhores, foi bem devagarzinho, né, que vai dar uns 40 minutos de aula. Peço desculpas pelo tamanho da aula, agradeço por vocês terem ficado até aqui. Se vocês tiverem dúvidas
sobre esse assunto, entre em contato com o professor que eu explico, eu gravo outro vídeo. O importante é que vocês não fiquem em dúvidas, certo? Em caso de dúvidas, estou à disposição para ajudar vocês. Né? Fica um pouco difícil às vezes gravando aula, mostrando assim, seria muito melhor estar presencialmente, eu acho muito mais produtivo. Né? Eu tenho um monte de atividades práticas sobre esse assunto que eu gostaria de realizar, mas nesse momento, nessa condição, não podemos. Né? Então a gente tem que achar novos meios. Ok? Qualquer coisa, entre em contato com o professor. Obrigado, Feliz Natal a todos e até mais.